Ouve agora, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você, ligado na Rádio Portal Sudoeste, terça-feira, 14 de julho de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 77-3444-1043. E acompanhar ao vivo através do nosso site radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação Samuel Tadeu e Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel Tadeu, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente, tarde de terça-feira para todo mundo. Estamos aqui ao vivo para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, máxima de 27 graus e a mínima de 19. Não há previsão de chuvas para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. E o tempo segue firme, né? Nesse aspecto assim de que tá aquele mormaço, aquela sensação assim de umidade. Como é que tá aí, Brumado, Luciano, o tempo? Da mesma forma também, estamos aí com um tempo bastante assim fechado, com nuvens, mas tá aquele mormaço, parecendo que a chuva tá se aproximando aí. Pois é, então se você quiser participar, mande seu recado pra cá, você já sabe, o telefone é o 77-3444-1043 e vamos começando aqui com as matérias, com as pautas de hoje. Guerra de marqueteiros já movimenta bastidores das eleições 2026 na Bahia. Os bastidores das campanhas para o governo da Bahia em 2026 já começaram a ganhar forma, com os principais grupos políticos definindo os profissionais responsáveis pela estratégia de comunicação do próximo pleito. Enquanto a base governista aposta na continuidade de nomes que participaram da vitória de Jerônimo Rodrigues do PT em 2022, a oposição prepara uma ofensiva com marqueteiros de projeção nacional. Na campanha de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, o núcleo de comunicação está praticamente fechado. O publicitário Sérgio Guerra foi novamente escolhido para comandar o marketing eleitoral do grupo petista. A informação de que ele era cotado para a função que havia sido antecipada pela reportagem em fevereiro. Indicado pelo senador Jacques Wagner do PT, o publicitário Sérgio Guerra esteve à frente da campanha que levou Jerônimo Rodrigues ao Palácio de Ondina em 2022, com mais de 40 anos de carreira. O publicitário é um dos sócios da agência Objetiva, acumula experiência em campanhas políticas e institucionais. Já a estratégia para o Senado terá a participação do publicitário João Dodi, que deve atuar junto com as campanhas dos pré-candidatos do Jacques Wagner e Rui Costa. Diretor do planejamento de layout e propaganda, Dodi é um dos nomes mais conhecidos do mercado publicitário baiano. Do outro lado da disputa, o pré-candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, já iniciou as gravações das primeiras peças de marketing eleitoral. O projeto está sob liderança do publicitário João Santana, responsável por campanhas históricas do PT, incluindo as vitórias presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 e Dilma Rousseff em 2010 e 2014. João Santana está morando em Salvador e tem mantido reuniões frequentes com Neto. A estratégia inicial é aproximar o ex-prefeito da cultura baiana e reforçar uma imagem mais popular. Uma das principais ações foi a adaptação do jingle Dale para o estilo pagodão, interpretada pelos cantores O Poeta e Boivinha. O marqueteiro também trabalha uma linha de confronto com a gestão Jerônimo Rodrigues, explorando críticas aos problemas enfrentados pelo governo do estado e criando um discurso de urgência para a eleição. Na oposição,
João Roma do PL e Ângelo Coronel do Republicanos terão estratégias próprias para a disputa ao Senado Federal. Roma seguirá com Bruno Cartacho, enquanto Coronel manterá Kiko Melo na equipe. Apesar das diferenças, os grupos mantêm alinhamento com a estratégia conduzida por João Santana na campanha de ACM Neto. As informações são do Tribuna da Bahia. Rapaz, obra da FIOL entre Caetité e Ilhéus deve ser retomada em agosto, diz o ministro. A obra bilionária da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, deve ser retomada no início de agosto, segundo a previsão do ministro do Transporte, Jorge Santoro. Segundo ele, né, o ministro afirmou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, já recebeu a documentação do grupo Mota Endio, que assumirá aí a execução das obras e o processo está em fase final de tramitação. A ANTT recebeu os documentos do grupo Mota Endio e que vai assumir a obra. A agência deve deliberar ainda neste mês. Provavelmente em agosto já teremos aí essa obra funcionando, fecha aspas, afirmou o ministro. Promessa de campanha do presidente Lula, a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL 1, é tratada pelo governo federal como uma das principais obras de infraestrutura do novo PAC. Neste momento, a prioridade é finalizar o trecho 1, que liga Caetité a Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo o ministro dos Transportes, serão investidos aí cerca de 7 bilhões de reais na conclusão da ferrovia. As obras foram paralisadas pela Bamin, empresa responsável pelo projeto, em março de 2025, quando cerca de 75% da execução já havia sido construída. Concebida para formar um corredor de exportação, a FIOL ligará a produção mineral e agrícola do interior brasileiro para os portos baianos, ampliando aí a capacidade logística da região sudoeste e também do nosso sertão produtivo. CBF suspende 7 jogadores por suspeita de manipulação e de resultado em jogo. 7 jogadores do Esporte Clube Jaraguá foram suspensos preventivamente por 30 dias após suspeitas de manipulação de resultados na goleada por 8-1 sofrida para o Juventus de Jaraguá do Sul pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A suspensão foi solicitada pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina após a Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, a UIFB, ligada à CBF, encaminhar um relatório elaborado pela empresa Sportstrada AG, apontando evidências claras e costumes de possíveis irregularidades envolvendo apostas esportivas. Segundo o documento, houve um volume incomum de apostas indicando que o Esporte Clube Jaraguá perderia pelo menos por 7 gols e que a partida terminaria com 8 ou mais gols marcados. As movimentações consideradas suspeitas começaram ainda durante o jogo, quando o placar era de 4-0. A Sportstrada informou que 90% do volume de apostas simples no mercado de handicap foi direcionado para a vitória do Juventus por 6 gols ou mais. Já no mercado total de gols, 92% das apostas se concentraram na possibilidade de a partida terminar com pelo menos 7 gols. O relatório também destaca lances específicos como um pênalti cometido por Eduardo Vinícius, Alves Pimental e falhas também defensivas atribuídas a Jonatas da Silva Santos, Jesse Aleph Lima dos Santos e Bernardo D'Agostin Bondiolo. Nos gols ampliaram o placar para 7-1 e 8-1. Além deles, também foram suspensos Andrigo Borges Braga, Emerson Teofano da Costa e Wendel Silva Teixeira. Segundo o relatório, os 3 já haviam aparecido em investigações relacionadas às partidas suspeitas entre 2022 e 2024 por outros clubes. O caso será analisado com prioridade pelo TJD de Santa Catarina. Paralelamente, o ofício, o IFB, também foi encaminhado sob sigilo ao Ministério Público de Santa Catarina e à Polícia Federal. Em nota oficial, o Esporte Clube Jaraguá afirmou que repudia qualquer prática relacionada à manipulação de resultados e garantiu que irá colaborar integralmente com as investigações. O clube declarou que a integridade é inegociável e reforçou que não compactua com fraudes esportivas ou apostas ilícitas.
Falando aí com relação a apostas, né? E as bets, tem o governo federal bloqueia aí 2,8 milhões de beneficiários. O Ministério da Fazenda bloqueou o acesso de 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada do BPC às plataformas de apostas. A medida cumpre aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal que em novembro de 2024 proibiu beneficiários de programas sociais de utilizarem esses serviços. Segundo a pasta, o número de bloqueados representa 10,4% do total de beneficiados dos dois programas sociais e corresponde a 11,2% dos cerca de 25 milhões de brasileiros que tentaram realizar ao menos uma aposta durante o ano passado. O objetivo da medida é impedir que recursos destinados à assistência social sejam utilizados em apostas eletrônicas. De acordo com o Ministério da Fazenda, as empresas de apostas devem verificar a situação dos usuários a cada 15 dias para identificar beneficiários de programas sociais e impedir o acesso às plataformas. A consulta é realizada por meio do Sistema de Gestão de Apostas do CEPRO, né, que é o SIGAP, que permite aí confirmar por meio do CPF se o usuário está inscrito em algum programa do governo federal. Receita Federal atualiza regras cadastrais no CNPJ. A Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB de número 2.333 de 30 de junho de 2026, que atualiza regras do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. A norma detalha hipóteses que podem levar à suspensão de inscrições por inconsistência cadastral e torna mais objetivos os critérios de análise das informações prestadas ao cadastro. Entre as mudanças, a norma ajusta critérios relacionados à situação cadastral, representantes e de integridades do quadro de sócios e administradores, o QSA, com previsão de hipóteses que envolvem CPF ou CNPJ em situação cadastral irregular. A nova redação também detalha situações relacionadas à identificação da pessoa jurídica e à coerência das informações declaradas no cadastro. Entre elas estão o uso de nome empresarial ou nome fantasia em desacordo com as normas de registro, a utilização de endereço eletrônico vinculado a outra entidade, uso de endereço ou telefone de terceiro sem autorização e incompatibilidades entre atividade econômica, natureza jurídica, finalidade declarada e identificação da pessoa jurídica. A atualização exige atenção das empresas e dos profissionais responsáveis pelo cadastro, especialmente quanto à consistência das informações prestadas e a atualização de dados cadastrais e societários. Também é importante observar a correspondência entre os dados informados no CNPJ e os documentos da entidade. Olha, foragido da delegacia de Ituaçu é recapturado pela Polícia Civil em Vitória da Conquista, hein? Vamos lembrar desse caso? Esse camarada que acabou aprontando ali na região de Itanhaçu, na zona rural de Itanhaçu, andou cometendo alguns sustos lá, depois foi preso e aí fugiu. Um homem de 30 anos que havia fugido da carceragem da delegacia de Ituaçu foi recuperado pela Polícia Civil nesta segunda-feira no município de Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Civil, a fuga ocorreu no último domingo, dia 12, quando o detento conseguiu escapar após danificar estruturas da unidade policial e violar os cadeados da carceragem. Assim que a evasão foi constatada, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas para localizar o foragido. Com auxílio de levantamentos investigativos e do compartilhamento de informações entre as unidades, os policiais identificaram o paradeiro do homem e realizaram a prisão em Vitória da Conquista. O coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 20ª Corpo Embrumado, o delegado Arilano Botelho, né? Arilano Kleber, né? Destacou a rapidez da ação policial. Desde o momento em que a fuga foi constatada, nossas equipes atuaram de forma ininterrupta, né? E com compartilhamento de informações e trabalho de inteligência, o que possibilitou aí a rápida localização e a prisão do foragido. Seguimos firmes na apuração das circunstâncias da fuga, fecha aspas, afirmou. Após a recaptura, o homem foi novamente colocado à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da medida judicial. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da fuga e apurar os danos causados ao patrimônio público na unidade policial. Muito bem, 12h19, meio-dia e 19. Olha, Neoenergia Coelba esclarece que selo com QR Code em medidores é oficial e não se trata de golpe, hein, gente? Isso foi porque assim que
Imagens foram compartilhadas nas redes sociais aqui na nossa região de que seria um golpe, mas na realidade não é, viu? Uma consumidora da Neoenergia Coelba procurou a redação aí da Rádio Portal Sudoeste após encontrar um adesivo de interrupção no fornecimento de energia elétrica com um QR Code fixado na parte frontal do padrão de energia de sua residência. Desconfiada da situação, a moradora enviou uma foto à reportagem em busca de esclarecimentos, levantando aí a suspeita de que poderia se tratar de um golpe. Diante da dúvida, a reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Neoenergia Coelba, que informou que o selo é oficial e faz parte dos procedimentos adotados pela distribuidora em unidades consumidoras com débitos pendentes. Em nota, a concessionária esclareceu, abre aspas, a Neoenergia Coelba esclarece que o selo aplicado em medidores de energia de unidades consumidoras que possuem débitos com a companhia é legítimo e realizado por equipe técnica da distribuidora. A ação visa orientar sobre a necessidade de regularização do débito antes da realigação e o QR Code leva aos canais oficiais da companhia para que o cliente verifique as melhores opções de regularização da dívida. Dessa forma, a distribuidora esclarece que os adesivos ou selos não se trata de um golpe. A Neoenergia Coelba segue à disposição. Fecha aspas. A empresa informou ainda que o QR Code direciona exclusivamente para canais oficiais da distribuidora, onde o consumidor pode consultar a situação da unidade e verificar as opções disponíveis para a regularização dos débitos. Em caso de dúvidas, a orientação é que o consumidor procure um escritório da Neoenergia Coelba e utilize os canais oficiais de atendimento para confirmar a existência de qualquer débito ou procedimento relacionado ao fornecimento de energia elétrica, evitando assim cair em golpes praticados por terceiros que utilizem métodos semelhantes. Então, portanto, não é golpe, esse adesivo aí colado no seu medidor é para as pessoas que estão inadimplentes e aí a Coelba acaba realizando esse procedimento. Agora é estranho, né? Eu não sei se é um procedimento padrão, se é legítimo, né? Se isso aí está dentro da lei, eu não sei, né? Porque é algo estranho, né? Você colar um adesivo informando ao consumidor, explícito ali, mostrando que aquele consumidor está devendo, né? Ele pode até sofrer aí danos, né? Com relação a isso, ao chacota, né? O deboche por algum vizinho com esse selo colado aí, né? Na frente do seu padrão de energia. Não sei, eu acho que a Coelba deveria adotar outro procedimento de cobrança, né? Cobrar e mandar uma cartinha pelo correio, cobrar judicialmente, não sei, né? Porque é uma situação que eu acho que traz aí, expõe muito a questão do consumidor. A gente sabe que tem pessoas que estão devendo, às vezes nem por conta do que quer, não. É a dificuldade, a situação do país não tá fácil, não, meu amigo. Tá complicado, viu? Pagar água, pagar luz, pagar tanta coisa, tanta taxa que você tem que pagar todo mês, que a situação fica um pouco difícil. Então vamos falar aqui de Brumado, né? Suspeito de invadir residência e espionar moradores volta a assustar moradores no bairro das Flores, em Brumado. Um homem conhecido no meio policial é suspeito de invadir uma residência no bairro das Flores, em Brumado, na noite do último domingo, dia 12, e observar jovens que estavam em um dos quartos do imóvel. Segundo informações apuradas pela Rádio Portal Sudoeste, a Polícia Militar foi acionada após moradores se aglomerarem em frente à residência. No local, populares relataram que o suspeito teria pulado o muro da casa e permanecido escondido, espionando as moradoras. As vítimas informaram aos policiais que essa não seria a primeira ocorrência envolvendo o mesmo homem. De acordo com os relatos, em março deste ano, ele também teria invadido o imóvel com a mesma intenção. Inclusive, imagens da ocorrência anterior foram apresentadas à guarnição para auxiliar a identificação do suspeito. Após receber as informações, a Polícia Militar realizou buscas pela região e fez uma varredura em imóveis próximos com autorização dos respectivos moradores, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da ocorrência e a possível reincidência do suspeito. Enquanto isso, moradores do bairro das Flores afirmam estar preocupados com a situação e cobram providências para evitar novos episódios. Operação Orion Scorp prende empresário de Guanabi e Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta segunda-feira mais um integrante da organização criminosa desarticulada pela Operação Orion Scorp. O investigado, com atuação em Guanabi, estava foragido desde o início das investigações em dezembro de 2005 e foi localizado em um imóvel do município de Vitória da Conquista, onde se escondia da justiça.
Justiça. Contra ele foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, a Operação Orion Scorp tem como principal objetivo desmantelar um grupo especializado no comércio ilegal de armas de fogo e munições. Segundo as investigações, o homem capturado ocupava aí uma posição de destaque na quadrilha, atuando diretamente no chamado braço empresarial. Ele utilizava diversas empresas registradas em seu nome para dar suporte financeiro e logístico às atividades ilícitas do bando. O acusado já foi formalmente denunciado à Justiça e vinha sendo monitorado pelas equipes policiais. A ação, que resultou em sua captura, foi coordenada por policiais civis da 10ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior em Vitória da Conquista e também do GAT Sudoeste, com apoio da operacional da 22ª Corpim de Guanabi, unidades que já colaboravam aí com o DRACO desde as primeiras fases da operação. O preso agora segue à disposição do Poder Judiciário. Acidente na BR-030 em Brumado deixa um homem de 58 anos morto em um ferido grave. Uma manhã de tristeza marcou a BR-030 em Brumado após um grave acidente envolvendo uma motocicleta na manhã desta segunda-feira, dia 13, portanto ontem. A colisão resultou na morte de um homem que deixou outra pessoa gravemente ferida. A vítima fatal foi identificada como Miguel de Castro Meira, de 58 anos, morador da fazenda Tamboril dos Meiras, na zona rural de Brumado. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Um outro ocupante da motocicleta foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, onde permanece sob cuidados médicos. Equipes da Polícia Rodoviária e do Departamento de Polícia Técnico DPT realizaram um atendimento da ocorrência, o levantamento pericial e a remoção do corpo. As circunstâncias que provocaram o acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O velório de Miguel de Castro Meira acontece em sua residência na fazenda Tamboril dos Meiras. O sepultamento está previsto para esta terça-feira e também no cemitério Fazenda Passagem. Cemitério da Fazenda Passagem, aliás. A Rádio Portal Sudoeste manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Miguel neste momento de luto. Olha, França e a Espanha disputam vaga na final da Copa do Mundo. Rapaz, hoje, hein? A Copa do Mundo de 2026 chega a um de seus momentos mais aguardados nesta terça-feira, com a definição aí do primeiro finalista da competição. França e Espanha entram em campo às 16 horas em horário de Brasília, no AT&T Stadium em Arlington, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga na decisão do torneio. As duas seleções chegam embaladas após campanhas consistentes na fase eliminatória. A equipe francesa garantiu presença entre os 4 melhores times do mundo depois de superar a Suécia, Paraguai e Marrocos. Já a Espanha avançou à semifinal ao eliminar Áustria, Portugal e Bélgica. O vencedor do confronto disputará o título da Copa do Mundo contra quem levar a melhor na outra semifinal, marcada para quarta-feira, ou seja, amanhã, entre Inglaterra e Argentina. A seleção derrotada nesta terça-feira ainda voltará a campo para disputar o terceiro lugar da competição, previsto para o próximo sábado, dia 18. É a Copa do Mundo chegando aí na reta final, Samuel. É um jogo pesado, viu? Não tem favoritismo, não. Eu acredito que a França acho que vai ser o melhor jogo da Copa, na minha opinião, né? O jogo vai ser muito aberto pros dois lados, as duas equipes buscando o placar, e eu acredito que vai ser um espetáculo maravilhoso. ECA completa 36 anos entre avanços e desafios para proteger crianças. O Brasil comemorou nesta segunda-feira, dia 13, os 36 anos da Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A data abre a semana dedicada à legislação e estimula debates sobre políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes. O ECA foi uma das primeiras leis aprovadas após a Constituição de 1988 e consolidou o princípio da prioridade absoluta à proteção de crianças e adolescentes. Em situações específicas previstas na legislação, algumas medidas podem se estender até os 21 anos. Por causa do ECA, a gente consegue enxergar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, resume a assistência social Andressa Ferreira Cândido, que trabalha na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Paraná, onde promove clubes de leitura junto a adolescentes que estão internados no sistema socioeducativo do Estado. Segundo a especialista, há motivos para comemorar os 36 anos do ECA.
desde que sua criação. O país reduziu a mortalidade infantil, universalizou o acesso ao ensino fundamental e aperfeiçoou as regras de adoção e estruturou uma rede nacional de conselhos tutelares eleitos pela população. Olha, a SUS começa a oferta gradual de insulina glargina para crianças, adolescentes e idosos. O Ministério da Saúde está realizando aí a transição gradual da insulina NPH para a insulina glargina no Sistema Único de Saúde, o SUS. O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos, incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes do tipo 1 ou 2. A insulina glargina é um medicamento mais moderno de ação prolongada que, a maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, enquanto outros esquemas terapêuticos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. O acesso será feito após avaliação clínica e prescrição médica, sendo o medicamento ofertado nas unidades básicas de saúde de todo o país. O tratamento com esse fármaco contribui para um controle mais estável da glicemia, reduz o risco de episódios de hipoglicemia e também favorece aí a adesão à continuidade do tratamento, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos pacientes. Foram encaminhados até esta segunda-feira, né? Mais de 254 mil tubecas, né? Aliás, tubetes, né? De insulina glargina para 16 estados, destinados aí à transição do tratamento. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. A previsão é que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. A iniciativa de transição é decorrente de uma parceria para o desenvolvimento produtivo que viabiliza a produção nacional do medicamento a estoques mais seguros para o SUS. Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica devidamente emitida e carimbada. Os pais, né, responsáveis ou cuidadores do público elegível também podem solicitar a distribuição da insulina NPH pela insulina glargina na unidade de saúde. O paciente e sua família serão acolhidos por uma equipe multiprofissional que avaliará aí o quadro clínico e a possibilidade de transição do tratamento. Na Bahia e também em Pernambuco. A ação de fiscalização foi feita em 3 pedreiras nas regiões dos municípios de Santo Sé, na Bahia, e Casa Nova, também na Bahia, nas proximidades de Juazeiro, e também Santa Cruz, no Pernambuco. A função dos trabalhadores era extrair pedras usadas em obras de pavimentação, inclusive em serviços ligados a prefeituras da região. A Defensoria Pública da União informou nesta segunda-feira, dia 13, que os órgãos firmaram termos de ajustamento de conduta com as empresas responsáveis. Os empregadores pagarão quase 500 mil em verbas rescisórias e indenizações individuais, bem como valores de 30 mil e 102 mil em danos morais coletivos. Durante as fiscalizações realizadas em parceria com o Ministério Público do Trabalho e também a Polícia Federal, foram identificadas condições degradantes de trabalho e também de alojamento. Os trabalhadores não tinham acesso adequado à água potável, não contavam com espaço apropriado para refeições e estavam instalados em barracões de lona, dormindo em colchões no chão. Além disso, os empregados não contavam com equipamentos de proteção individual e estavam expostos à situação de risco à saúde e à segurança. Em uma das pedreiras fiscalizadas, a equipe encontrou alimentos armazenados junto a substâncias tóxicas no alojamento. Parte dos equipamentos utilizados nas atividades também foi interditada devido ao risco oferecido aos trabalhadores, disse a DPU. Agora 12h48, meio-dia e 48. Você pode participar e interagir pelo 7734441043. Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em obra no centro de Guanambi. Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um serviço de uma construção no início da tarde desta segunda-feira no centro de Guanambi. De acordo com informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e ao Corpo de Bombeiros Militar em uma ocorrência registrada em um imóvel localizado na rua Coronel Zequinha, nas proximidades do Memorial Casa de Dona Dedé.
No local, o médico do SAMU confirmou o óbito de Fernando Pereira, de 49 anos, morador do bairro São Sebastião. Segundo relatos de colegas de trabalho, a vítima realizava a retirada de água acumulada na obra com auxílio de uma bomba submersa, conhecida popularmente como bomba sapo, quando sofreu uma descarga elétrica após ouvirem um pedido de socorro. Os trabalhadores desligaram o equipamento, retiraram Fernando da água e iniciaram os primeiros atendimentos, acionando aí imediatamente o SAMU. Apesar das tentativas de reanimação realizadas aí pelas equipes de socorro, e o trabalhador não resistiu. A Polícia Militar isolou a área para preservar o local do acidente até a chegada do DPT, que realizou a perícia e providenciou a remoção do corpo para o IML. Instituição de longa permanência para idosos é fechada durante a ação do Ministério Público da Bahia. O Ministério Público do Estado da Bahia, com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal, das Secretarias Municipais de Saúde e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, sempre, também da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fechou na manhã desta segunda-feira, dia 13, o Lar de Idosos Irmã Elizabeth, localizado no bairro de Roma, em Salvador. Segundo a promotora de justiça Ana Rita Nascimento, a instituição de longa permanência para idosos prestava atendimento em condições precárias. A gestora da instituição, Roseli Santos, foi presa durante a operação. O Ministério Público da Bahia acompanha a situação da instituição desde 2024, quando inspeções identificaram precariedade nas condições estruturais e de funcionamento do estabelecimento. Entre as irregularidades constatadas estavam a falta de organização dos prontuários e informações das residentes, condições inadequadas de higiene, escassez de alimentos e ausência de atividades para pessoas idosas, que permaneciam a maior parte do tempo nos dormitórios. De acordo com a promotora de justiça, foi notificado e participou de uma capacitação promovida pelo Ministério Público por meio do projeto Vida Longa, com o objetivo de adequar suas instalações e corrigir as irregularidades apontadas. No entanto, as melhorias exigidas não foram implementadas pela gestora. Em novembro de 2025, após verificar a permanência das irregularidades e o descumprimento dos prazos estabelecidos para a regularização, o Ministério Público da Bahia determinou o fechamento da instituição. Já em maio de 2026, uma nova inspeção constatou que a instituição continuava em funcionamento, apesar da determinação de interdição. Na operação realizada nesta segunda-feira, o lar foi fechado de forma definitiva e os órgãos envolvidos adotaram as medidas necessárias para garantir o atendimento e o acolhimento das pessoas idosas residentes na instituição. Agora 12h52, meio-dia e 52. Lembrando que sua participação é muito importante pelo 7734441043. A Anvisa registra nova vacina contra a influenza. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou nesta segunda-feira o registro da Fluprevir, vacina influenza, né? Trivalente, a fragmentada aí e a inativada. O imunizante é destinado aí à imunização ativa a partir de 6 meses de idade contra cepas dos vírus influenza A e B presentes na formulação. Em estudos clínicos de suporte foram observadas elevadas taxas de soroproteção, né? Presença aí de níveis adequados de anticorpos no sangue, geralmente adquiridos por vacinação ou infecção prévia. A soro, né? A soroconversão, momento em que o organismo começa a produzir anticorpos detectáveis no sangue em resposta a uma infecção ou vacina, além da eficácia de até 73% da prevenção da influenza em adultos e de até 65% em crianças, a influenza é uma infecção viral respiratória que eleva aí a relevância da saúde pública, responsável por surtos sazonais, hospitalizações e óbitos, especialmente em crianças pequenas, idosas, gestantes e indivíduos com comorbidades. Tá aí então, portanto, a Anvisa registrando essa nova vacina contra a influenza. Brumado, homem é espancado com um pedaço de madeira e fica 24 horas desacordado após ataque de vizinho. Um homem identificado como Avaí Aguiar da Silva, de 53 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo, dia 12, por volta das 19h40, na região da fazenda Macambira, zona rural de Brumado. Segundo informações apuradas, Avaí
foi brutalmente agredido com um pedaço de madeira após um desentendimento com o vizinho. A vítima foi encontrada ensanguentada e em estado gravíssimo, sendo socorrida às pressas e encaminhada ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto. Devido à gravidade dos ferimentos, principalmente na face e na cabeça, o homem permaneceu internado na sala vermelha da unidade hospitalar. Conforme relatos, a Avaí ficou cerca de 24 horas desacordado em consequência das lesões sofridas. Ainda de acordo com as informações, esta é a segunda vez que o mesmo vizinho agride a vítima, o que reforça a linha de investigação sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Brumado e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da tentativa de homicídio. Imagens da agressão e o pedaço de madeira utilizado no ataque já foram recolhidos e passam por perícia, devendo contribuir para o esclarecimento dos fatos e a identificação das responsabilidades. 12h55, meio-dia 55. Estudantes da Escola Bíblico-Catequética mobilizam campanha de doação de sangue em Brumado. Na última semana, estudantes da Escola Bíblico-Catequética da Diocese de Caetité mobilizaram aí uma campanha de doação de sangue para o Hemoba de Brumado. Neste ano, a estudante brumadense Dorizete Gonçalves está concluindo o estudo bíblico em Caetité. Ela informou, que relatou aí o seu trabalho de conclusão do curso, o TCC, é baseado no estudo na carta de Tiago, Tiago diz pra gente que a fé sem obras é morta. Diante desse estudo, nós vimos a necessidade de fazer uma ação em que conseguimos alcançar outras pessoas e também fazer bem, contou aí. Dorizete se reuniu com os colegas e promoveu a campanha de doação voluntária para o Hemoba Brumado, cujo dia D acontece no próximo, aconteceu, no último sábado, dia 11. O grupo mobilizou aí diversos grupos da sociedade, como paróquias locais, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Tiro de Guerra, bem como a população em geral. Foi um convite mesmo à mobilização das pessoas para um ato solidário de doação de sangue para salvar vidas, fecha aspas, destacou. A campanha transcorreu de forma muito positiva, ganhando a adesão de grande parte das pessoas provocadas. Segundo Gonçalves, especialmente nos meses de junho e julho, o Hemoba trabalha com estoque crítico e a campanha foi pesada justamente para auxiliar a entidade nesse período de maior necessidade. Jovem tenta esconder revólver em lixeira de poço e termina preso em Guanambi. Uma denúncia anônima levou à prisão de um jovem de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira, dia 13, em Guanambi. Segundo informou o 17º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito e outros 2 comparsas tentaram se livrar de um revólver escondendo a arma dentro da lixeira de um posto de combustíveis. Policiais militares foram acionados para averiguar uma movimentação suspeita no estabelecimento que fica na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro BNH. Ao chegarem ao local, uma testemunha indicou o momento exato em que um dos homens havia descartado o objeto na lixeira. Durante a vistoria, os policiais encontraram o revólver Taurus calibre 22, carregado com 4 munições intactas. Os criminosos já haviam fugido em uma motocicleta antes da chegada da viatura, mas a testemunha detalhou as características físicas do grupo, a rota de fuga e o modelo do veículo. Com essas informações, as equipes da PM iniciaram um cerco na região e conseguiram localizar a motocicleta, uma CG 150 modelo Titan EX, e abordar um dos suspeitos no bairro Alazão. Ao ser detido, o suspeito confessou aos policiais que havia viajado de Paramirim para Guanambi na companhia de outro comparsa trazendo a arma de fogo. Ele foi conduzido em flagrante para a Delegacia Territorial de Guanambi, onde foi atuado. A arma e as munições, a motocicleta e um celular, também um capacete, foram apreendidos e entregues à Polícia Civil, que agora trabalha para identificar os outros envolvidos. Idosos do CRAS Ester Trindade participam de dia de lazer e atividades físicas em Brumado. Os idosos atendidos pelo grupo Vida em Movimento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Ester Trindade, em Brumado, participaram de um encontro especial focado em saúde, integração e bem-estar. A programação reuniu dinâmicas de alongamento, exercícios físicos moderados e um piquenique saudável, garantindo um dia de muita descontração e fortalecimento de amizades entre os participantes. As atividades contaram com a energia e disposição dos idosos sob a condução do educador físico Felipe Lacerda,
coordenador da divisão de Academia da Saúde. Ele orientou cada movimento e aproveitou o momento para reforçar a importância de manter hábitos saudáveis e ativos na terceira idade. A iniciativa faz parte das ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O projeto busca estimular o envelhecimento ativo, assegurar a autonomia dos idosos e elevar a qualidade de vida de quem frequenta o CRAS. O encontro aconteceu em parceria com unidades básicas de saúde, unindo o cuidado com a saúde física e emocional. Além dos benefícios para o corpo, esse tipo de ação incentiva a convivência comunitária e reforça o papel ativo e valorizado da pessoa idosa na sociedade local. Agora 1h06, 1h06, suspeito de estupro de vulnerável e tentativa de estupro é preso pela PM em Livramento de Nossa Senhora. Um homem suspeito de cometer os crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro foi conduzido à delegacia de Livramento de Nossa Senhora na manhã desta terça-feira, após ser localizado por policiais militares da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar no bairro Estocada. Segundo a PM, por volta das 8h50 da manhã, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo os dois crimes. No local, a solicitante relatou que sua mãe, uma pessoa em condição de vulnerabilidade, teria sido vítima de estupro no dia anterior. Ela também informou aos policiais que foi alvo de uma tentativa de estupro na manhã de terça-feira. Com as informações sobre as características do suspeito, os militares iniciaram diligências na região. Após receber informações de moradores, conseguiram localizar o homem no bairro Estocada. O suspeito foi conduzido juntamente com as vítimas à delegacia de Livramento, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil, que adotará as medidas legais e cabíveis. A ANP lança aplicativo que permite consultar postos de combustíveis e denunciar irregularidades. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, lançou nesta última segunda-feira o aplicativo ANP com Você, Postos, uma plataforma que permite aos consumidores consultar informações sobre postos de combustíveis autorizados e registrar denúncias, inclusive sobre suspeitas de preços abusivos. Apesar do sistema, o usuário pode visualizar os postos próximos por meio da localização do dispositivo ou pesquisar por município. Também é possível localizar um estabelecimento específico utilizando o número do CNPJ. O aplicativo reúne informações como resultados das fiscalizações realizadas pela ANP nos últimos 5 anos, incluindo verificações sobre a qualidade dos combustíveis e a quantidade fornecida pelas bombas. Também são disponibilizados os resultados das análises do programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis, além de dados como endereço, CNPJ e produtos comercializados e situação da autorização do posto. Outra funcionalidade permite ao consumidor identificar a origem do combustível vendido, informando qual empresa forneceu o produto ao estabelecimento. Segundo a ANP, a medida amplia a transparência, já que postos com a marca de uma distribuidora podem comercializar combustíveis de outros fornecedores, desde que essa informação seja apresentada ao consumidor. Os postos também recebem uma nota de qualidade calculada com base no histórico de conformidade nas fiscalizações e nos resultados do PMQC. A sigla, a metodologia considera o tempo das informações, atribuindo maior peso negativo às ocorrências mais recentes. No mapa do aplicativo, essa classificação é representada por cores que variam do vermelho para nota 0, ao verde correspondente nota máxima 5. Além da consulta, o aplicativo oferece canais de envio de denúncias diretamente à ANP, há um botão específico para o consumidor, sujeitas de preços abusivos e outro destinado, aliás, ao registro de outras irregularidades identificadas pelo consumidor. Após acessar a plataforma, o usuário pode optar pela instalação do aplicativo no celular ou no computador por meio da opção disponível na própria página. Luciano Santos.
Pois é, você falou aí sobre a questão da fiscalização dos combustíveis, né, por meio do aplicativo, e agora o governo aprova aí aumento da mistura de etanol na gasolina para 32%. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou nesta terça-feira uma mudança na composição da gasolina comercializada no Brasil, elevando de forma oficial para 32% o percentual de etanol anidro, né, misturado aí ao combustível fóssil. A medida passa a valer inicialmente por 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a avaliação do governo federal. Segundo a CNPE, a decisão foi tomada diante do atual cenário do mercado internacional do petróleo e combustíveis, buscando ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e reduzir a dependência de produtos importados. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção da nova mistura, denominada E32, deverá diminuir a necessidade de importação de gasolina em aproximadamente 500 milhões de litros por mês. A expectativa da pasta é que esse volume seja suficiente para garantir a autossuficiência do país, né, no abastecimento do combustível. Só que aí tem uma ressalva, né? Você aumenta, né, a diluição aí de 32% da gasolina, né? Ou seja, a gasolina será vai ter aí uma nova mistura, né? Vai ser misturado, o etanol vai ser misturado à gasolina. Os veículos são preparados para gasolina pura, mas aí a gente já tem uma mistura que já era permitida. Agora aumenta para 32, meu amigo, o que vai ter de veículo aí nas oficinas dando PT, dando piti, dando não sei o quê, a situação se complica, viu? Então, eu não vejo vantagem. Ah, mas vamos aumentar porque o combustível lá fora tá alto, né? Meu amigo, dá um jeito, corta os impostos. Por que não corta na raiz, né? Por que não corta na raiz o imposto? Mas, felizmente, o brasileiro que sempre paga o pato, né? Ou seja, o consumidor é que vai ter o prejuízo depois, porque o veículo dele vai ter problema. Então, vai beneficiar aí as oficinas, né? Com certeza. Homem que fugiu da delegacia de Ituaçu é preso em ação conjunta da Polícia Civil. Um homem de 30 anos que havia fugido da carceragem da Delegacia Territorial de Ituaçu foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta segunda-feira, dia 13, no município de Vitória da Conquista. Após a fuga registrada no domingo, dia 12, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas para localizá-lo. A partir de levantamentos investigativos e do compartilhamento de informações entre as unidades, foi possível identificar o paradeiro do homem e efetuar a prisão. Conforme apurado, o homem conseguiu fugir após danificar estruturas da unidade policial e violar cadeados da carceragem. Para o coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, o delegado Arilano Kleber, a rápida localização do homem demonstra a eficiência da atuação conjunta das equipes policiais. Desde o momento em que a fuga foi constatada, nossas equipes atuaram de forma ininterrupta, com compartilhamento de informações e trabalho também de inteligência que possibilitou a rápida localização e prisão do foragido. Seguiremos firmes na apuração das circunstâncias da fuga, destacou após a prisão. O homem foi novamente colocado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento da medida judicial. As investigações prosseguem para apurar o ocorrido, bem como os danos causados ao patrimônio público. A ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação GAT Sudoeste, também do Serviço de Investigação da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Vitória da Conquista, e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação GAT Minério. Homem é preso por tráfico de drogas durante a ação da PM em Caetité. Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira no bairro Baraúna, em Caetité, durante uma ação integrada entre policiais militares da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, por meio do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO e da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Sudoeste. Segundo a polícia, as equipes realizavam diligências após receber informações sobre uma ocorrência registrada anteriormente na mesma noite. O suspeito teria dispensado uma sacola contendo drogas durante o acompanhamento policial e, posteriormente, retornado ao local na tentativa de recuperar o material. Durante as buscas, os policiais localizaram um homem e encontraram com ele uma sacola plástica contendo aí um tablete de maconha e 8 porções de cocaína.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os entorpecentes apreendidos à delegacia de Guanambi, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas aí as medidas legais e cabíveis. Mulher é encontrada carbonizada debaixo de carro incendiado na zona rural da cidade da Bahia. O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na zona rural de Aporá, cidade a 40 quilômetros de Inhambupe, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava debaixo de um carro incendiado e foi localizado por moradores na última sexta-feira, dia 10, no povoado Retiro de Fora, distrito de Itamira. A vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica DPT de Alagoinhas, onde passará por exames para identificação e para determinar a causa da morte. A principal suspeita é que a mulher seja moradora de Inhambupe, mas a identidade ainda não foi confirmada oficialmente. O caso é investigado pela Polícia Civil. Muito bem. Justiça, né? Trazendo aí diversas decisões, né? Diversas situações aí em nossa região, aqui na nossa sertão produtivo. Olha, gente, seca faz Livramento de Nossa Senhora decretar situação de emergência, viu? A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora decretou na última quarta-feira a situação de emergência em razão aí da grave estiagem que atinge o município. A medida foi oficializada pela prefeita Joanina Sampaio após parecer favorável da Coordenadora Municipal de Proteção da Defesa Civil, que classificou o desastre como média intensidade devido aí aos expressivos prejuízos econômicos e sociais na região. De acordo com o decreto municipal de número 113/2026, os distritos de Iguatemi, São Timóteo e Itanagé enfrentam uma situação crítica de precariedade hídrica, estando aí completamente sem disponibilidade de água potável para o consumo humano. Para mitigar aí os impactos da seca na microrregião, a administração local informou que diversas localidades estão dependendo emergencialmente do abastecimento por meio de carro-pipa. Com a publicação do documento, que tem validade inicial de 180 dias, todos os órgãos municipais foram mobilizados para atuar em ações de resposta à reabilitação sob a coordenação da Defesa Civil. A Prefeitura também fica autorizada a convocar voluntários, realizar campanhas de arrecadação de recursos e, se necessário, iniciar o processo de desapropriação por utilidade pública em área de risco de intensificado. O decreto também flexibiliza regras de contratação pública para acelerar o atendimento à população afetada. Com base na lei de licitações, o município poderá realizar compras emergenciais de bens e serviços sem a necessidade do processo licitatório, desde que os contratos sejam votados restritamente aí para sanar a situação emergencial e concluídos no prazo máximo de 1 ano. Câmara pode votar projeto que regulamenta o uso de câmeras de reconhecimento facial. A Câmara dos Deputados pode analisar na próxima semana o projeto que regulamenta o uso de sistemas de reconhecimento facial e identificação biométrica, estabelecendo limites e também intervenção humana. A proposta é um dos itens da pauta do plenário que tem sessões marcadas a partir desta terça-feira, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, do POD São Paulo. O projeto de lei número 1828/23 conta com a substituição do relator, ou melhor, substitutivo, do relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Segundo o texto, será permitido o uso desses sistemas de câmera de reconhecimento facial em estações rodoviárias, ferroviárias e de metrô no interior dos vagões, das plataformas, em vias públicas e repartições e também edifícios públicos. O uso desse sistema deve respeitar as normas gerais estabelecidas pelo projeto e garantir transparência, segurança dos dados e respeito aos direitos fundamentais. Vedada a vigilância massiva. Para promover a modernização e a integração dos sistemas, poderão ser firmados convênios e parcerias entre esses públicos e concessionárias de transporte. Já o uso dessas ferramentas para localizar pessoas desaparecidas dependerá de solicitação formal de familiar ou de autoridade competente por prazo determinado e deverá ser auditável. Olha, filho ameaça a própria mãe com bilhete por suposta dívida de moto em Patos de Minas. Uma mulher de 52 anos foi ameaçada pelo próprio filho de 26, que cobrava uma suposta dívida relacionada à compra de uma moto. Um homem deixou um bilhete dando 24 horas para que ela entregasse o dinheiro.
O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 8, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é usuário de drogas e vive às custas da mãe. No bilhete, ele determinou que a mulher teria 24 horas para pagar a suposta dívida e ameaçou caso não atendesse a exigência. No recado, o homem escreveu que a mãe pagaria pelo que merecia caso não entregasse o dinheiro. A existência da suposta dívida, no entanto, não foi confirmada, né? O bilhete foi entregue pela vítima aos policiais e anexado ao registro da ocorrência. As informações são do site G1. Com essa notícia, a gente encerra o nosso Portal Sudoeste Notícias desta terça-feira. Um abraço para você, Samuel, um abraço para todos os nossos ouvintes, uma excelente tarde e amanhã a gente retorna ao meio-dia com mais informações. Tchau, gente, um abraço. Boa tarde, Luciano, boa tarde, amigos ouvintes, e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.